Gente, eu estou pregando na série sobre a vida de Abraão. Esta série vai se tornar um livro. Nós pregamos todos os capítulos a respeito dele e vamos até o final. Estamos chegando no final. E hoje nós vamos chegar numa parte da história que eu amo muito, né? Que é o chamado Filho da Promessa. Porque a verdade é que essa é uma história de 4.000 anos, mas todos nós nos identificamos com eles, porque o desejo de ser pai, de ser mãe, é um desejo que todos compartilhamos, sim ou não? A verdade é que alguns acreditam que isso é uma construção social, não é? E que o mundo moderno deveria desconstruir isso. Outros acreditam que é em função de toda a pressão psicológica que a sociedade faz, mas eu creio que é muito mais do que isso. Vocês sabem que o nosso cérebro tem uma área, a área mais primitiva, que é responsável pelos sentimentos, principalmente por aquelas áreas que não têm absolutamente nada a ver com o intelecto, mas que são intrínsecas. E elas estão diretamente relacionadas à preservação da vida, à sexualidade. E isso não está simplesmente nos seres humanos. Isso está até mesmo nos animais. Se você pegar os leões, por exemplo, que são animais sociáveis, bandos de leões entram em confronto. E quando um leão macho consegue matar o adversário, ele assume todo aquele bando como seu. A primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes. Por quê? Porque ele quer que as fêmeas fiquem novamente no cio, para que ele possa imprimir o seu DNA nas próximas gerações. Então vejam que isso não está só inserido na vida dos seres humanos, está também inserido na vida dos próprios animais. Eu creio que Deus colocou isso no homem, na medida que Ele mesmo disse para Adão: crescei-vos e multiplicai-vos. Mas a verdade é que Abraão e Sara já eram muito velhos, sem nenhuma esperança mais de ter filhos. E Deus vem e se manifesta a Abraão, se revela como Deus verdadeiro e lhe faz uma promessa. A promessa não só de dar a ele prosperidade, terra, mas sobretudo lhe dar uma descendência e fazer dele uma grande nação. Mas 25 anos passaram e no meio deste caminho muitas coisas aconteceram. Sara não engravidava de jeito nenhum. Eles até deram um jeitinho, né? A própria Sara disse a Abraão que ele tivesse um filho com a sua serva. E 13 anos antes da promessa se cumprir, Abraão teve um filho, mas não no projeto de Deus. No capítulo que nós vamos ler agora, capítulo 21, versos 1 a 7, chega a hora em que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Diga assim comigo: o que Deus promete, Ele cumpre. Repita: o que Deus promete, Ele cumpre. Muitas vezes não é do jeito que a gente espera, não é quando a gente espera, mas o que Deus promete, Ele cumpre. Olhe para o teu irmão do lado e diga: o que Deus promete, Ele cumpre. Vamos ler o texto. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo.
E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Que coisa linda, gente. É tão lindo a gente ver um Deus que promete e cumpre. Porque os seres humanos não são capazes de cumprir as suas promessas, muitas vezes. Ou porque são impossibilitados, ou porque não têm caráter, ou porque morrem. Ou seja, as razões pelas quais muitas pessoas não cumprem o que prometem são inúmeras. Isso nos faz acreditar desacreditando. Você não pode fiar a sua vida em cima da palavra de um homem, mas de uma promessa que vem do Deus Altíssimo. Você pode se fiar. E a palavra de Deus hoje para a sua vida é que o filho da promessa, ele muito mais do que ser um instrumento de bênção, de cumprimento daquilo que Deus falou a Abraão, ele é também um sinal de que o Deus de Abraão continua prometendo e continua cumprindo as suas promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus na sua vida? Então diga assim: o que Deus promete, Ele cumpre. Mas eu quero hoje, em cima deste episódio da vida de Abraão, eu quero refletir com vocês a respeito das promessas de Deus. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, a promessa de Deus está sempre atrelada à palavra de Deus. Diga assim: a promessa de Deus está sempre atrelada à palavra de Deus. Eu estou dizendo isso por quê? Porque existem muitos profetas que profetizam e erram, porque a palavra deles não veio de Deus, veio do seu coração, às vezes por motivos até mesmo manipulativos. E pessoas que se fiam em profecias de homens quebram a cara, mas pessoas que se fiam na promessa de Deus, que está atrelada à sua palavra, vão ver cumprir essa promessa. Amém? O texto nos mostra que Deus falou que iria se cumprir como lhe dissera. E o texto depois diz: o Senhor cumpriu o que havia prometido. Gente, é simples assim. Deus quer, Deus pode, Deus promete e Deus cumpre. Simples assim. Amém ou não? Vamos repetir isso aí, gente? Diga assim: Deus quer, Deus pode, Deus promete e Deus cumpre. Então, querido, tudo que tiver na palavra de Deus, Ele quis, Ele pode, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não tem essa história de dizer: não é bem assim. Não, querido, se você ler a promessa de Deus e crer nela, ela se cumprirá na tua vida, a despeito das circunstâncias. Amém ou não? Porque a palavra de Deus está atrelada à sua promessa, e a promessa de Deus está atrelada à sua palavra. A promessa de Deus é um documento que não pode voltar atrás. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o objetivo para o qual ela foi lançada. Então, esta é a primeira revelação que a gente tira desse texto e descobre que este é um Deus que, quando promete, mesmo que tudo pareça o contrário, Ele cumpre. A segunda verdade que a gente vê aqui nessa história é que a promessa de Deus se cumpre no tempo determinado. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 2 diz: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ou seja, a promessa não está só atrelada à palavra, ela está atrelada ao tempo de Deus. Diga assim: não é o meu tempo, não é o que eu gostaria, não é o que eu acho, não é um tempo atrelado às possibilidades,
é um tempo atrelado à vontade de Deus. O texto diz que é na velhice de Sara e Abraão. Queridos, já está provado pela ciência que uma mulher, ela tem a sua fertilidade ao máximo entre 16 e 25 anos. Porque tem tanta infertilidade hoje, porque as mulheres demoram para casar. Elas investem na sua profissão e muitas delas, quando vão se casar, já não são mais tão férteis. A partir de 25 anos começa a cair a fertilidade da mulher. Depois dos 30 diminui muito. Uma mulher com mais de 40 anos tem menos de 2% de possibilidade de engravidar. Portanto, o natural é que Abraão e Sara concebessem quando eram jovens. Mas eles foram envelhecendo, passaram a meia-idade. Quando Deus fala com eles, Abraão tem 75, Sara 65, já eram velhos. Mas ainda demorou 25 anos para que Deus cumprisse. Durante muito tempo, Deus os deixou no escuro. Aliás, não deixou no escuro. Ele falava, ele reiterava, ele prometia de novo. Mas eu quero dizer que quando chegou a hora, Deus falou e aconteceu. Em Gênesis 17, 21, a Bíblia diz assim: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. A promessa de Deus tem data, tem hora, tem minuto e tem segundo. Ainda que ela tenha sido proferida na eternidade, ela vai se cumprir na hora que Deus determinar. Ninguém pode impedi-lo, amém ou não? Glória a Deus. Portanto, a promessa de Deus não está atrelada ao tempo dos homens. A promessa de Deus não está atrelada às possibilidades humanas, porque o natural seria na juventude. A promessa de Deus está ligada à sua vontade soberana. Diga assim, vontade soberana. Diga assim, Deus quer, Deus pode, Deus promete, Deus cumpre. A promessa de Deus está atrelada à sua onipotência. Quando Ele promete, você não tem que pensar no como, nas possibilidades. Por quê? Porque Ele quer, porque Ele pode, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então diga assim, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, querido, eu queria te desafiar a ler as promessas de Deus, a estudar as promessas de Deus, a ficar invadido pelas promessas de Deus, para que elas produzam fé no seu coração. E aí então pode esperar, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém ou não? A terceira reflexão que eu quero fazer nesse texto, gente, é que a promessa de Deus sempre provoca riso. Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa de Deus, ela nunca é natural. Porque o próprio relacionamento com Deus invisível já é sobrenatural. Sim ou não? Você vê Deus? Não, né? Você ouve Ele audivelmente? Alguém pode até ter ouvido, mas na sua vida cotidiana, você o ouve? Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Então eu quero dizer algo para você. A promessa de Deus sempre será sobrenatural. Então não tem esse negócio de promessa grande, promessa pequena. Tudo que Ele prometeu é banal para Ele. Para nós é big deal. É um negócio extraordinário. Para Ele é igual. O natural, o sobrenatural. Aliás, o sobrenatural é o natural de Deus. Porque Ele é Deus, Ele é um Deus de todas as dimensões, de todas as naturezas, amém ou não? Então o Deus que prometeu vai cumprir, e muitas vezes a promessa de Deus vai causar riso. E eu quero falar de 3 tipos de riso, de pessoas que recebem a promessa. O primeiro tipo é aquele riso da adoração.
O texto lá em Gênesis 17, versos 15 a 17, diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai. Sarai, gente, significa meu senhor, tá? Sarai significa meu senhor, mas Sarar, que é o nome que ela recebeu de Deus, quando ele ia operar o sobrenatural, ele tirou esse sufixo, né, esse Yod, que fica no final do nome dela, e botou a letra Re, que é a letra do sobrenatural de Deus, está no nome de Yahweh. Foi a mesma letra que ele colocou no nome de Abraão. Esta letra é a letra que o som dela é Re, Re, é o sopro da vida de Deus. Então aquele corpo que era morto para produzir filhos, recebeu o Re de Deus. E naquele momento, um ano depois, ela estava com um filho nos braços, amamentando. Esse mesmo Deus continua soprando, e no tempo determinado, Ele vai operar o sobrenatural na tua vida. Amém ou não? Abrão significa pai exaltado. Deus pegou a mesma letra Re, que está no nome Yahweh, duas vezes, e colocou no meio de Abrão, virou Abraham, que significa pai de muitos povos. Um ano depois, esses dois tinham um filho no colo. Mas olha o que aconteceu quando Deus anuncia a Abraão que ia mudar o nome deles. Ele diz: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações, reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão. Naquele tempo, o prostrar-se era um sinal de aquiescência, de adoração, de reconhecimento que alguém era maior do que a si mesmo. Abraão, rosto em terra, se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Mas aqui não era uma afirmação de incredulidade, era uma afirmação de adoração. Era: uau! Eu com 100 anos vou ser pai, a minha mulher com 90 vai ser mãe. Ah, pastor, você não está forçando o texto? Não, porque em seguida a gente vai ver no capítulo 18 o segundo tipo de incredulidade, de riso, que este sim é o riso da incredulidade. Mas pastor, como é que você sabe que um não foi de incredulidade e o outro foi? Porque Deus repreendeu Sara e não repreendeu Abraão. Eu não conheço o coração dos dois, mas Deus conhece. E olha o que o texto diz nos versos 10 a 15. Disse um deles, um dos três, né? Era o Senhor Jesus e mais dois: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara tua mulher dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia lhe cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Olha, gente, ela não estava tão preocupada com o filho como ela queria, estava pensando naquilo. Disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que eu ainda darei a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Quer dizer, ela não só duvidou, como mentiu. Não é? Não ri não, riu sim. Com certeza você riu. Então o primeiro tipo de reação diante
de uma promessa extraordinária que vai se cumprir é alguém que crê e adora, ainda que fique absolutamente estupefato, porque fala, não, isso não é possível, mas eu creio, e se prostra e adora. E a outra estava tão acostumada com os nãos, que teve dúvidas e foi repreendida por Senhor. Mas tem um terceiro tipo de riso que a gente tem quando ouve uma promessa que vai se cumprir, que está lá no Salmo 126, eu vou ler os versículos 1 e 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus é tão bom, queridos, que quando a promessa se cumpre na nossa vida, Deus, Ele retira de nós suspiros, risos, aleluia, glórias a Deus. Este é o Deus que promete no seu tempo, é mais gostoso. Esperar o tempo de Deus é melhor do que se antecipar. Aplauda o Senhor, diga eu creio. Mas os três tipos de risos são risos que denotam o quê? Que a bênção de Deus é sempre muito maior do que as nossas expectativas. Não é? Quando você recebe um presente que você está acostumado a receber, que legal, muito obrigado. Mas quando você recebe uma coisa que você jamais imaginaria que você poderia receber, é o que o Salmo 126 diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós éramos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e de júbilo. As nossas canções e tudo mais. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Quantos aqui creem no Deus do impossível? Quantos creem que Deus ainda opera hoje do que Ele fazia no passado? Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você andar com a sua Bíblia, se você ler a sua Bíblia, se você crer nas palavras de Deus, no momento de Deus, ainda que pareça impossível, Deus vai operar um milagre na tua história. E você vai ficar como aqueles que sonham. Meu Deus, me belisca. Me belisca, porque não é possível. É possível. Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A promessa de Deus é melhor do que você imagina. A promessa de Deus é mais saborosa do que você imagina. Amém? Mas tem que esperar. Tem que continuar crendo. Em quarto lugar, eu quero falar sobre o objeto da promessa. O filho da promessa veio, mas veio sobrenaturalmente. Em primeiro lugar, Abraão e Sara estavam estéreis. Romanos 4,19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ou seja, ele não era burro. Ele sabia que ele não dava mais conta. E nem a sua mulher. Mas ele não esmoreceu na fé. Porque a fé, ela não se baseia nos padrões humanos, nas possibilidades humanas. A fé se baseia no Deus Todo-Poderoso. Diga assim: Deus quer, Deus pode, Deus promete e Deus cumpre. Eu não sei quantos de vocês conheceram o pastor João Carlos, mas ele tinha uma frase que eu adorava, né? Ele dizia assim: Deus que prometeu, o problema é dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? O nascimento de Isaac, gente, ele prefigura o nascimento de Cristo. Do mesmo jeito, aliás, esta quadra aí, Abraão, Isaac, Rebeca e o servo, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, são prefigurações de quem? Do Pai
do Filho, do Espírito Santo e da noiva. Deus tinha um plano. Quando Ele promete, Ele tem um propósito e Ele vai cumprir. Só que nós estamos tão acostumados a nos submeter somente ao possível, ao factível, que muitas pessoas passam pela vida sem nunca provar o cumprimento de uma promessa sobrenatural. São cristãos, têm o nome escrito no livro da vida, são salvos, mas nunca viveram o sobrenatural de Deus. Nunca experimentaram Deus fazendo um reboliço para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Então eu quero desafiar você. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é porque eu mereço, é porque Jesus merece. Não é porque eu não posso, as possibilidades sejam fortuitas, ou exíguas, ou diminutas, ou nulas. É porque Deus pode e Ele é todo poderoso. Então o que nós temos que fazer é crer na palavra, orar a palavra, decorar as palavras e reivindicar as palavras. Porque Abraão, todo o tempo que Deus falava a ele cobrava Deus. Senhor, o senhor está falando, mas quem vai ser meu herdeiro é o Damasceno, o Eliezer. Não, Abraão, eu vou te dar um filho e vai ser de Sara. Então tá bom, vou esperar mais um pouco. Esperou até que se concretizou. Tanto Isaac quanto Jesus nasceram do sobrenatural. Ambos são filhos prometidos. Em Gênesis capítulo 12, Deus promete um filho para Abraão. No versículo 7, diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, além da terra a descendência. Em Gênesis 3,15, quando o homem peca, Deus já vem e já faz uma promessa. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente da mulher, Jesus. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ambos nasceram sobrenaturalmente. Isaac, de um casal velho que não mais podia produzir vida. Jesus, da concepção sobrenatural do Espírito Santo. Isso está em Romanos 4,19 e Lucas 1,34. Em ambos, Deus prova a sua onipotência. Veja que interessante, em Gênesis 18,14, quando Deus argumenta com Abraão, Ele diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Eu pergunto para vocês, isso é uma pergunta retórica. Acaso há alguma coisa difícil para Deus? Fale bem alto. Não. Sabe aquela promessa que você está esperando? Eu te pergunto, acaso é difícil para Deus? Então Deus vai cumprir? E você vai crer? É isso aí, dá uma salva de palmas para Deus, porque Ele merece. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Lá em Lucas, capítulo 1, versículos 36 e 37, o anjo está falando com Maria, ele diz: Isabel, tua parenta, porque o anjo fala que ela vai dar à luz, ela fala assim: mas eu nunca deitei com homem nenhum. E aí o anjo fala para ela: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repita comigo: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, porque Deus vai fazer neste tempo milagres. Tanto Isaac quanto Jesus, ambos nasceram no tempo determinado. Não tem filho prematuro, não tem filho antes do tempo e nem depois do tempo.
Em Gênesis 21:2, Deus fala: Sara concebeu e deu à luz a um filho Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Em Gálatas 4:4 a Bíblia diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra plenitude é maturidade, é quando o fruto está pronto para ser colhido. Ou seja, Jesus não veio antecipadamente, ele veio na hora que Deus falou: agora você nasce. Então, Isaac prefigura o nascimento de Cristo. Em quinto lugar, queridos, eu quero dizer que a ordem histórica da história de Abraão, ela aponta para a ordem doutrinária do Novo Testamento. Por quê? Porque, antes de mais nada, quando Deus promete a Abraão que ele ia ser pai de nações, eles estavam mortos fisicamente, estéreis, não tinha mais a mínima possibilidade. Abraão e Sara. Mas Romanos 4:19 também diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Tem alguma dúvida de que eles não podiam ter? Tem alguma dúvida, gente? Não, né? Mas a Bíblia diz que também todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a esterilidade de Sara representa a esterilidade espiritual de toda a humanidade pecadora sem Cristo. Mas aí Isaac nasceu pelo milagre. E você e eu também nascemos de novo pelo milagre. João 3:5-7, Jesus falando com Nicodemos, ele diz: respondendo Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, é necessário que haja uma intervenção do mesmo Deus, do Ruach Elohim, que soprou a vida em Abraão e Sara, que ele sopre no nosso coração através da regeneração e do novo nascimento. Amém ou não, irmãos? Quantos aqui já creem em Jesus Cristo? Quantos já invocaram Jesus na sua vida? Querido, se você fez isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou em você e ele te deu vida, vida espiritual. É por isso que hoje você crê, é por isso que hoje você pode se comunicar com Deus. Isaac recebeu um sinal da aliança, a circuncisão. Gênesis 21:4 diz assim: Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele deixa claro que os gentios não precisam se circuncidar, porque a nossa circuncisão é espiritual. Olha o que ele diz, Colossenses 2:10-11. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele, Jesus, é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Está falando, ninguém cortou o seu prepúcio, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão do povo judeu representa o quê? A circuncisão, a aliança que nós fazemos com Deus espiritualmente. Amém ou não? Em quarto lugar, eu quero dizer que o nascimento de Isaac, o filho da promessa, fez com que o filho da carne tivesse que ir embora. Abraão esperou a promessa acontecer, demorou, ele deu um jeitinho. E aí nasceu Ismael, e Ismael se tornou um problema até hoje. É o filho da carne, é o filho do poço, porque Abraão tinha 86 anos e ele podia. Ele ainda não estava morto, e ele pegou uma mulher jovem que também podia.
Então é o filho da carne, é o filho do que eu posso. Eu resolvo, eu quero fazer, a promessa está demorando, eu vou lá e faço. Eu resolvo, eu faço acontecer. Mas Deus falou, não é esse. O filho que eu vou te dar é o filho do milagre, é o filho da promessa, é o filho do sobrenatural. E quando nasceu o filho do sobrenatural, ele começou a brincar, a rir, a apurrinhar o menino. Sara viu e falou, mas que coisa que eu fui fazer. Chegou para Abraão e falou, não quero mais essa mulher aqui, nem esse menino aí. E Abraão teve que mandar o seu filho de 13 anos embora. E ele ficou absolutamente devastado, porque era o filho dele. E aí ele vai orar a Deus, Deus falou, não atende o que ela está falando. Vai embora, manda embora. Eu vou cuidar deles, mas ele não vai crescer junto com o filho da promessa. E eu quero dizer para você, querido, quando você é crente, vai chegar uma hora que a obra da carne tem que ir embora da tua vida. Eu vi o pastor Daniel pregando no culto da manhã, e ele falou que Jonas estava lá. E se você não jogar para fora do barco aquilo que é obra da carne, o teu barco vai afundar. Então eu quero dizer para você, queridos, que nós que somos os filhos da promessa, temos que orar a Deus e temos que tomar decisões para que a obra da carne vá embora, para que o filho da promessa possa crescer em segurança. Gálatas 4, 29 a 31, Paulo faz essa comparação desta alegoria. Ele diz, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava, Agar, e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não te salvei para você levar com você o filho da escrava. Eu não te salvei para você levar na sua vida aquilo que te aprisiona na carne. Eu te salvei para a liberdade, para você viver o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dar glória a Deus aí? Então Paulo compara Ismael com a lei de Moisés, dizendo que Isaac representa a graça. Quando a graça se manifesta, a lei deixa de ter a sua validade. Na vida espiritual, queridos, nós precisamos entender que não dá para você levar as duas coisas juntos. Se você quer crescer espiritualmente, a incredulidade tem que ir embora. Se você quer crescer em santidade, o pecado precisa ir embora. Se você quer crescer no relacionamento com Deus, os falsos deuses e os ídolos têm que ir embora. Porque a obra da carne é um impedimento. É sempre uma brecha através da qual o inimigo vai te tentar para destruir o propósito que Deus tem para a tua vida. Então eu quero concluir essa mensagem fazendo aqui um briefing, um resumo de tudo. Nós somos resultado da escolha soberana de Deus. Não tem ninguém nesse planeta que não seja extraordinário. Porque quem te criou foi Deus. Não foi nenhum homem, foi Deus que te criou. Ah, mas eu não sou bonito como eu gostaria, ou bonito. Foi Deus que te criou. E para Deus você é belo. Para Deus Ele te deu talentos, Ele te deu propósito. Você que está olhando para si mesmo com o filtro do mundo, com o filtro da incredulidade, então comece a entender que Deus soberanamente te escolheu e
fez de você um ser sui generis. Não existe outro, jamais houve, jamais haverá alguém como você. Nem dois gêmeos univitelinos são iguais. Eles podem se parecer, mas são dois seres completamente diferentes, porque Deus criou a cada um de nós com um propósito. O diabo, ele interpela no nosso caminho e ele tenta destruir o propósito de Deus, mas quando você descobre a graça e a fé e um Deus de promessas, sabe o que acontece? Você dá a volta por cima e Deus vai te levar a lugares altos, porque Ele tem grandes coisas para os seus filhos, como Ele tinha para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos os seus descendentes. Nós somos resultado da onipotência de Deus. Diga assim: Deus quer, Deus pode, Deus promete e Deus cumpre. Nós somos resultado da graça de Deus. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. Você entendeu isso? Você já recebeu alguma coisa na tua vida? Uma promoção, um presente, um agrado, alguma coisa que você fala, mas eu não fiz nada para isso. E a pessoa simplesmente diz: mas eu quero te dar. Se um homem é capaz de ser instrumento de graça, que dirá o Deus de toda graça? E sabe, queridos, a graça é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. É a graça de Deus manifesta para as nossas vidas. Se Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Eu não sei você, mas eu quero viver um relacionamento muito profundo com este Deus de graça, amém? Então joga fora esta carga de: eu não mereço, eu estou triste, porque a minha vida é horrorosa, o que me espera, o que te espera é o melhor de Deus, porque a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz. Lá na eternidade Deus sonhou, Deus concebeu, Deus quis, e Ele, com a sua onipotência, Ele te criou no tempo oportuno. Mas eu nasci numa família ruim, fui rejeitado. Não importa, você pode ter sido rejeitado por homens, mas o Deus dos céus, Ele tem um propósito para a tua vida, e Ele te ama, e Ele não terminou ainda aquilo que Ele vai fazer na tua história. Nós somos abençoados por causa da aliança de Deus com o descendente de Abraão. Quando Deus fala: em ti serão benditos todas as famílias da terra, está pensando no descendente dele, Jesus. Então, meu querido, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, mas elas precisam estar atreladas à palavra. Primeiro, saiba se esta promessa que você está guardando veio de Deus e se está na sua palavra. Ela se cumpre no tempo determinado. Abraão e seus descendentes foram bênção para todas as famílias da terra. Nós fomos alcançados, mas agora nós somos filhos de Abraão, e através de nós as famílias da terra vão ser abençoadas. Deus não te chamou para ser problema para ninguém. Deus te chamou para ser solução. Deus te chamou para ser um receptáculo do seu amor, mas também ser um instrumento deste amor. Por isso, a tua história ainda não chegou ao fim. Se você crer e deixar Deus agir, coisas lindas ainda vão acontecer na tua vida. Amém? Pastor, mas eu estou velho. Abraão também. Na Bíblia tem muita gente que começou o propósito de Deus já velho. Moisés, 80 anos ele tinha quando Deus começou o propósito que tinha na vida dele. Abraão, com 100 anos, a primeira parte da promessa. Enquanto isso ele ficava peregrinando pela terra.
esse mesmo Deus que prometeu a Abraão tem promessas para você. E eu termino dizendo que você não é o fim da linha, você é o meio. A bênção te alcançou, mas a bênção passa por você. E ela vai para outras pessoas, para os seus descendentes, para os seus discípulos, para os seus amigos, para os seus vizinhos. A bênção de Deus, se você tem uma aliança com Deus de Abraão, a bênção de Deus está ligada a você. Feche os seus olhos, querido. Se você ainda não tem aliança com esse Deus maravilhoso, hoje você tem o privilégio de ouvir essa palavra. Há pessoas no mundo hoje que não têm uma Bíblia. Alguns só podem ter algumas páginas. Não podem ter um pastor que conhece muito a palavra. Talvez alguém que saiba muito pouco, mas que compartilha a respeito deste nome todo-poderoso. Então, meu querido, entenda que esse momento para você é um momento muito importante. Que esta palavra que vem do trono de Deus é uma palavra que pode mudar a sua vida. Tudo começa com uma entrega. Quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu ainda que em parte, mas ele disse sim. E hoje o Senhor tem um convite para te fazer. Você que está me vendo, e você que está aqui, lá na eternidade Deus te enxergou. Lá na eternidade Ele te amou. Mas se você ainda não tem certeza de que se entregou a Ele, de que se rendeu a Ele, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o salvasse. Todo aquele que crê em Jesus passa a ter uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E este Deus, além de torná-lo um filho, uma filha, Ele passa a dirigir a sua vida, a cuidar dos seus sonhos, a te defender dos seus inimigos. Mas tudo começa com eu sim, eu creio, eu quero. E hoje o Senhor está convidando você. Você que ainda não tem essa aliança com Deus, mas gostaria de dizer para Jesus: sim, Jesus, eu te quero como Senhor da minha vida. Então, primeiro eu quero falar com você que está aqui. A igreja fica de olhos fechados. Se você hoje deseja conhecer o Deus da promessa, entregar o seu futuro para Ele, levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar com você. Graças a Deus aqui. Permaneça com a mão levantada, por favor. Há mais alguém aqui? Graças a Deus aqui também. Há alguém aqui desse lado? Eu peço para você ficar de pé. Eu vou orar com você, querido. Não tenha vergonha, por favor, fique em pé. Esse é o momento mais importante na tua história. É o momento que você entrega a sua vida a Cristo Jesus. Graças a Deus. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus. E você que está me vendo pela internet, aí tem um QR Code. Coloque o seu nome e faça essa oração comigo, porque hoje Deus vai fazer uma aliança com você, como fez com Abraão. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor meu Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu sejas o meu Salvador. Eu quero entregar minha vida a Ti. Eu não quero mais caminhar por minha conta. Eu confesso a Jesus como meu Senhor.
como meu Salvador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. E a partir de hoje, eu quero te conhecer mais. Eu quero caminhar no seu caminho, crendo nas tuas promessas. E eu vou estudar as suas promessas, para me fiar nelas. Em nome de Jesus. Aleluia. A igreja aplauda ao Senhor. Mas eu quero ainda fazer uma oração. Ore comigo assim. Diga: Senhor Deus, algumas vezes eu fraquejo, Senhor, e duvido das tuas promessas. Mas ainda que eu seja infiel, tu és fiel, porque o Senhor não volta atrás na tua palavra. Então, Senhor, ajuda-me, Pai, a andar nas tuas promessas, a crer nas tuas promessas, a orar as tuas promessas, a declarar as tuas promessas, porque no tempo oportuno da tua vontade elas se cumprirão. E a tua palavra diz: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por meu intermédio. Aleluia. Eu creio. Aplauda ao Senhor, meu querido. Glorifica esse Deus. Feche seus olhos. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim: Deus quer, Deus pode, Deus promete e Deus cumpre. Lembre dessa frase por toda a tua vida. Vá com Deus. Deus te abençoe.